Olá a todos! Então neste vídeo eu gostaria de compartilhar com você o preço do XRP que o senhor me deu apenas alguns dias atrás. Então, foi a noite seguinte ao Ripple vencer seu processo judicial. Então o senhor me mostrou três coisas. Então ele me mostrou o preço do XRP. Esse seria o preço que o XRP será, e eu também foi mostrado. Os ambientes que isso se desenrolará, ou melhor, diremos. A maneira como as coisas serão durante esse tempo. E então eu mostrarei um terceiro. Então também. Então eu vou compartilhar todos aqueles com você neste vídeo. Então. Basicamente, na noite em que, o dia em que Ripple venceu seu processo judicial. Naquela noite, eu estava orando ao Senhor sobre várias coisas, incluindo aquelas pessoas que não têm XRP. E mesmo eu, a quantidade de XRP que tenho incluir pessoas que precisam vender seu XRP. Por devido a lutas financeiras e dificuldades financeiras. Algumas pessoas tiveram que vender alguns dos pequenos XRP em que estavam segurando por causa do desespero. Então eu estava realmente orando ao Senhor sobre essas coisas. Bem, então, que o Senhor, a primeira coisa que Ele me disse foi que Ele me disse que eu sou. Precisa relaxar, essa foi a primeira coisa para que qualquer pessoa que esteja preocupada com esse tipo de coisa que você precisa para relaxar, e talvez eu separe um vídeo sobre onde eu assim, depois deste vídeo, teria que voltar ao Senhor e tente fazer com que Ele me dê um pouco mais de compreensão e talvez alguma linha do tempo ou algo assim, e depois farei um vídeo separado, apenas abordando as pessoas que tiveram dificuldades e lutas financeiramente enquanto estavam segurando seu XRP, incluindo aqueles que não tiveram. Então eu farei um vídeo especificamente para essas pessoas bem. Então, naquela noite, enquanto eu estava orando sobre todas essas coisas, eu vi muitas coisas à noite e essa foi uma daquelas visões onde é como se você estivesse dormindo, mas você não está dormindo, mas você está na visão. É um pouco comum. Um transe, mas não é um transe. É mais uma visão, mas não. Um sonho porque você está dormindo, mas o Senhor está falando com você e às vezes eu irei. Às vezes eu vou. Como você diz isso? Vou-me mudar para o reino de ouvi-lo. E outras vezes vou para o reino de ver as coisas. Então é como se ele estivesse me mostrando coisas, e às vezes serei levado para um lugar onde estou ouvindo coisas, ok? Então, eu só quero lhe dar um pouco de fundo do caminho. Essa palavra profética veio até mim, ou eu só vi que você tem um entendimento sobre a avaliação dessas coisas, ok? Porque não se esqueça quando o Senhor me disse sobre o preço do XRP há alguns anos, e essa palavra passou-se passar? Estou falando com você como alguém que sabe que a palavra do Senhor vem passar, ok? E eu dei palavras proféticas que vieram passar. No entanto, agora estou aprendendo para entregar a palavra de uma certa maneira. Agora estou entendendo. Discernente. Como apresentar as palavras para você para que minha própria opinião não? Confuso não traz confusão na palavra do Senhor. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso é dar a configuração e depois dar a você o que o Senhor disse. Não importa quão bobo ou confuso ou aleatório isso pareça, eu apenas faria. É melhor que eu lhe desse, e então você pode ir embora e pesar essas coisas e ver se isso é realmente uma palavra do Senhor. Ok, então certo agora. Naquela noite, recebi-o. Eu estava mostrando a plataforma X-Exchange, onde há troca que eu uso para definir meus pedidos de venda e compra. Então, eu vi uma visão dessa plataforma.
E então, nessa plataforma, recebi o preço do XRP e o preço que vi são 2.500. Então são 25.000. Agora, quando eu vi isso, vou ser sincero. Saindo dessa experiência, acho que saí pensando que era libras, não tenho certeza, mas vou ser sincero com você entre então e agora, não tenho certeza se eram libras ou USDT. Ou USDC, USDC, USDC ou USDT, não tenho certeza. E, de fato, o fato de ter visto a visão estar-me mostrando em uma plataforma de troca faz-me inclinar para acreditar que era realmente um preço stablecoin porque sim, eu não sei o que, só estou sendo honesto da mesma maneira que quando compartilhei com vocês alguns anos atrás dele. O preço do XRP caindo. Vocês se lembram dessa palavra profética? E chegou a passar. E nessa visão, eu disse a vocês que acredito que eram libras e a razão pela qual eu acredito que era libra é porque eu estava lidando com o meu aplicativo e, no meu aplicativo, as moedas criptográficas me são mostradas. Em libra esterlina, tudo bem, mas então alguém disse que tinha um sonho semelhante, mas na verdade somos nós. Mas o ponto que estou destacando aqui é que essa palavra veio passar. Demorou um ano. Eu acho que demorou um ano, mas chegou a passar. Que o preço do XRP voltou ao preço que o Senhor me deu. E na época eu dei essa palavra profética. Se você se lembra, o preço do XRP estava subindo e subindo e subindo e subindo. Então, se alguém acreditava nessa palavra naquele momento, e tomei a coragem. E não vou para FOMO e ter coragem de que está é uma palavra do Senhor. Eles teriam salvado, salvo e salvo. E então, assim que esse preço caiu para o que o Senhor deu, eles teriam sido capazes de comprar todo o XRP que queriam comprar. Então eles teriam economizado muito dinheiro. Eu queria dizer isso apenas para dar a Deus glória, que Ele fale conosco e Ele se importa conosco e Ele nos ama. Ele quer que prosperamos bem, então eu acabei de lhe contar o preço que vi e acabei de explicar como não tenho tanta certeza se com qual moeda ou qual criptografia USDT ou USDC ou Libra esterlina? Eu não tenho certeza. Mas de qualquer maneira, assim que eu vi isso e fiquei maravilhado com a figura que estava olhando para o valor do dinheiro, os 25.000 que eu estava olhando. Enquanto meu coração estava quase em um estado de descrença como ao realmente. Imediatamente fui levado para outra visão e outra lugar e neste lugar eu ouvi-o. Voz de ouvir pobreza e via pobreza e eu era. Sendo informado e mostrado que vai ser assim que eu consegui. Vai ser um nível de pobreza diferente do que vimos antes. Ainda posso, se eu apenas fechar os olhos e aumentar o zoom. Eu posso voltar para esse lugar. Foi surreal. Eu realmente me mostrou algo. E se eu puder, se eu me concentrar, posso voltar direto para esse lugar. Então essas coisas são verdadeiras. Qualquer um que você assista aos meus assinantes e meus espectadores assistindo a este vídeo que você precisa para ao tomar o preço do XRP e ao se preparar para as coisas para. Eu realmente sinto isso enquanto você se prepara para que as coisas fiquem boas, fique bem para você. Você precisa preparar que haverá um nível de pobreza, ao contrário de já vimos antes. Mia? Sim. E eu gostaria que você não desative. Assim que você ouviu o preço, ele não desligou e perdeu esta parte do vídeo porque essa é provavelmente a parte mais importante do vídeo. Sim. Vi pobreza e ouvi dizer que seria como se fosse diferente do que sabemos. Aprenda agora o que significa ser um verdadeiro Joseph que ajudará durante um tempo de necessidade. E tive a sensação de que era uma coisa global, você sabe.
Então minha mente está indo por todo lugar. Vou-te dizer um dos lugares que minha mente está indo antes de continuar. Minha mente está indo para esse tempo. Recebi essa palavra. O XRP agora está negociando ou agora negociando o XRP. Não me lembro da palavra profética que dei. E então alguém respondeu. Acho que Kelly respondeu e me disse que... Estou-me referindo ao FedNow. Você sabe. E eu não sabia, ela disse. Isso é alimentado agora e, naquele momento, era uma coisa nova que o Fed agora, mas o senhor me deu essa palavra que vocês se lembram. Agora negociando o XRP ou XRP. Não me lembro, mas alguns de vocês se lembrarão daquele vídeo aqui. Então estou sendo lembrado disso e também estou sendo lembrado dessa outra palavra profética que dei. Eu disse a vocês que vi uma figura e eles estavam em um grupo e eles eram basicamente planejando a obtenção. Isso era América. Eles estavam planejando como fazer. O país pobre sim, agora eu acho que este é um vídeo que vale a pena encontrar e cavar realmente porque era uma coisa de se assistir nessa visão. Eu vi que eles estavam planejando. Eles não estavam planejando melhorar o país. Na verdade, eles estavam planejando desmontar e tornar o país mais pobre. Agora eu não li isso em nenhum site ou em nenhum vídeo. Eu estava mostrando isso em um reino espiritual. Eu estava mostrando isso. E fiquei surpreso quando vi. Então não foi minha mente inventada. Fiquei genuinamente surpreso. Você sabe, quando vi esses líderes, era isso que eles estavam planejando. Então agora isso me leva à minha terceira imagem, visão, ou era uma imagem, na verdade, era uma imagem. A coisa que me foi mostrada foi que vi uma imagem que me parece um banco seria como. Isso me lembrou o prédio que você vê nas notas da moeda. Você sabe, nas notas de dinheiro. Isso me lembra disso, ou me lembra o Federal Reserve Building, ou me lembra o prédio do Banco da Inglaterra. E estou dizendo todas essas coisas porque sei o que vi. Então fui ao Google para pesquisar no Google todas essas coisas para ver se eu encontraria algo que se parece com o que me foi mostrado e foram aquelas coisas que eu vi basicamente o Federal Reserve me lembra. Aquele Federal Reserve Building. O edifício que você vê na nota de moeda me lembra o que me foi mostrado. Então, em poucas palavras, direi que o que me foi mostrado era um banco, ou uma instituição bancária basicamente, ou uma instituição financeira. E isso foi tudo. Não me disseram o que estava acontecendo lá. Não me disseram nada. Acabei de mostrar isso com muita clareza. Então eu sinto que agora sou eu. Este não é o Senhor. Então temos que separar os dois. Estes eram pensando, sou eu pensando. Sinto que o Senhor estava-me mostrando aquele edifício para me informar que tudo está ligado. O preço do XRP, o fato de que haverá um nível de pobreza diferente do que já vimos antes. E a instituição bancária tão grande está tão ligada. É isso que sinto. Ok, o Senhor não me disse que todos estão ligados, mas a mim é assim que eu. Eu vejo isso pelo que Ele me mostrou. Tudo bem, todos. Então, deixe-me saber seus comentários e me informar seus pensamentos. Estou ansioso para fazer outro vídeo e nos próximos vídeos serei discutindo quaisquer prazos ou mais compreensão que o Senhor está me mostrando. E estarei compartilhando com você mais das coisas que o Senhor me mostrou sobre os tempos finais também. Tudo bem. Te vejo. Tchau.